Bom, vamos lá, né? Faz um tempinho que eu tô tentando achar uma posição para o telefone para gravar, mas beleza. Seguinte, pessoal, já faz alguns dias que eu ia gravar esse vídeo. Eu tinha pensado no tema muito tempo atrás, na verdade, mas há uns 2 ou 3 dias, mais ou menos, eu tava numa live do professor Marcos Eberlin e Daniel Lopes, entre outros. Tinha 4. E tinha bem pouca gente na live. Umas 350 pessoas, mais ou menos. E, em tese, todos ali, ou pelo menos 90%, deveria ser cristão de algum modo, né? Eles estavam discutindo sobre o design inteligente, dentre outras coisas. E nos comentários, as pessoas estavam se questionando: qual é o nome do Deus que você segue, Daniel? Qual é o nome? Qual é o nome? E as pessoas discutindo. Veja bem, o Dr. Afonso já fez uma série de vídeos sobre o tema e usou hebraico, para-hebraico, para falar. Nossa, falando nisso, esqueci as folhas dos livros ali que eu ia usar para exemplificar. Mas veja bem, se a gente partir para as línguas mortas, examinar as escrituras ou coisa parecida, a gente pode chegar em alguns nomes, como Yeshua, Yehoshua, Yahweh, Yah, ou coisas similares. E qual é o nome correto? Qual é o nome sobre todo nome? O eu sou. Bom, eu digo sem sombra de dúvidas que todo e qualquer um que fizer um vídeo tentando dizer este nome, tentando chegar na resposta correta, vai falhar miseravelmente. Por quê? Mesmo esses nomes que eu acabei de citar não sendo o nome sobre todo nome, sendo apenas uma designação para a pessoa de Deus, os rabinos não ousavam nem escrever em papéis soltos, com medo que o nome fosse pisado, rasgado ou coisa similar. E este nem é o nome de Deus. E como eu posso dizer sem sombra de dúvidas que estes não são os nomes de Deus, embora ele próprio possa ter dito a Moisés, ou a Enoque, ou até mesmo a Adão, esses nomes, e dizendo: olha, se refira a mim com tais palavras, o eu sou, se caso Deus tenha um nome, se ele se deu um nome além do eu sou, eu acredito que nenhuma alma viva, de Adão até aqui, sabe esse nome. Por quê? No livro que eu ia demonstrar aqui para vocês, exemplificar um pouco, é um livro cabalístico e tem muitos rituais e orações para vários tipos de entidades. Quando um padre exorcista está diante de um possesso, uma das primeiras coisas que ele faz ao confrontar a entidade é exigir que ela diga o nome dela. Por quê?
quando você tem o nome de uma entidade, você consegue muitas informações. O nome leva direto ao sujeito. O nome é algo particular. É algo que manifesta a pessoa na sua total descrição. Melhor do que você me descrever como um homem maluco, cabeludo, assim, assado, para quem me conhece, é você dizer o meu nome. A pessoa vai saber exatamente de quem você está falando. Por mais descrições que você dê sobre mim, pode ter alguém muito parecido comigo. E a pessoa se confundir, conhecer duas pessoas similares, falar, você está falando de tal sujeito? Não, não, é de tal outro sujeito. Ah, tá, você falou o nome, aí eu sei quem é. Quando você sabe o nome de uma entidade caída, você consegue categorizá-la. Porque as entidades, elas atuam por território. Ou seja, eu acredito que é quase impossível, até os dias finais, né? Quase impossível você aqui no Brasil, por exemplo, encontrar uma pessoa possuída com a entidade que é, sei lá, da China. Não vai. Elas não cruzam territórios. Lembre-se do principado da Pérsia. Ele era o príncipe da Pérsia. Ao cruzar aquele território, o anjo teve que enfrentá-lo. Assim como há entidades em outros territórios, mas que não ousaram desafiá-lo. Também porque desafiar um anjo do Senhor, convenhamos, né? Burrice. Mas todos os demônios são burros, né? Já que não conseguem aceitar a magnificência do Criador. Mas vamos ao ponto. Eu já me enrolei demais. Quando você tem essa ficha técnica de uma entidade, que inicia-se as informações pelo nome, com o nome você vai achar território, habilidades, sobre o que ela domina, né? Se é uma potestade do ar, se é uma entidade das encruzilhadas, se é um ser do fogo, ou um príncipe sobre as pragas, seja qual for as habilidades dele, vence junto ao nome. Seja Abaddon, Metatron, Melquisedeque, não importa o nome da entidade. Eu, por exemplo, sou uma entidade. Mas veja bem, eu por meio de rituais, ou utilizando uma entidade, ou mágica, ou até mesmo pela ciência, eu consigo deformar essa água, por exemplo. Na ciência, vou fazer um parênteses aqui, pela ação geomagnética da água e eletromagnética, daria para fazer repulsão aqui e ter um efeito similar de uma entidade. Mas vejamos, eu consigo controlar o espaço e a matéria, e às vezes até o tempo, dependendo da habilidade do mago, usando essas entidades, ou usando técnicas de feitiçaria, mesmo que elas não utilizem diretamente uma entidade para fazer isso, né? Apenas por meio da ritualística. Agora chegando no ponto central, porque eu atesto que ninguém conhece o nome sobre todo o nome. Porque é um nome tão poderoso que ele teria o poder sobre toda a realidade. Toda a realidade. Se alguém, um homem pecador como nós, pudesse profanar o nome, porque se você é um pecador e você fala o nome do Criador, você está profanando ele, você está colocando ele em mal boca. Assim quando duas mulheres brigam e uma fala, tira o meu nome da sua boca, sua piranha. Eu não sou vagabunda que nem você, para você ficar falando o meu nome, bababá. Certo, se sente ofendida? A mesma coisa aconteceria com o Criador. Supondo que fosse Yahweh, como muitos discutem,
Se assim eu determinasse, em nome de Yahweh, que essa água suba, ela subiria automaticamente. Mesmo que eu estivesse dando apenas um exemplo, assim ela faria. Porque toda a criação, cada molécula, cada átomo, cada elétron do átomo, cada ponto do éter que permeia toda a realidade, não ousaria, nunca e jamais, sobre nenhuma circunstância, ir contra o nome do Criador. Veja bem, é dito que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode ordenar que árvores se movam do lugar, que montanhas se movam do lugar, que oceanos se abram, como foi feito o Mar Vermelho. E embora Cristo tenha dito que nós realizaríamos feitos maiores do que o dele, ele nos deu permissão e poder para tal façanha. Nos dias atuais, ninguém na sociedade consegue tais feitos. Em comunidades isoladas, onde o pecado é limitante apenas ao pecado intrínseco da carne, mas onde o indivíduo tenta suprimir o máximo possível os pecados, sim, acontecem milagres. E é engraçado, porque se fosse no meio da sociedade, a primeira coisa que uma pessoa faria era puxar o telefone para filmar e postar. E falar, olha que incrível este milagre. Porém, não acontece isso em uma comunidade isolada. Na comunidade isolada, quando os indivíduos testemunham um milagre, um membro amputado voltando a crescer, um paralítico voltando a andar, um morto ressuscitando, que eu sei que acontece em muitas comunidades, ao invés das pessoas serem rasas e puxarem o telefone, elas são profundas e se ajoelham a adorar o Criador, a louvar e agradecer. Por isso, as entidades, por exemplo, se manifestam mais nos interiores do que na grande cidade, porque vai da profundidade dos testemunhos. Sendo assim, você que se diz cristão, ou algo próximo a isso, né? Alguns preferem criar outras determinações, Nazarim, cristão reformado, judeu reformado, ou qualquer coisa que seja. Saiba que discutir com os seus irmãos, principalmente por algo tão inapropriado quanto qual é o nome sobre todo nome, além de um grande desrespeito ao Criador, é simplesmente bobo. É como dois irmãos medindo o copo de suco para ver se está no mesmo nível e brigando por cada boca, e acaba se perdendo mais líquido ao derramar de um copo para o outro, tentando nivelar, do que finalmente bebem. A gente, como irmãos, deveríamos nos sentar na mesma mesa e ceiar e festejar juntos, ensaiando como será no céu. Não causar discórdia e discussão. Porque imagine só o quão envergonhados vocês ficarão, além de todo o pecado que vocês vão ver de si próprios, mas se ao chegar no céu, o irmão X e o irmão Y, que ficaram discutindo, falando, é Yahweh, é Yahushua, é Y ou Z, chegarem no céu e ouvirem da boca do próprio Deus Altíssimo que ambos estavam errados. Que mesmo estando errado, Deus os acolhe no céu. Mas já pensou uma amizade, ou uma irmandade, uma família, uma sociedade inteira destruída por uma discussão tão risória, e você ter que ficar a eternidade com a pessoa?
Pô, eu não sei se vocês já brigaram com alguém. Geralmente acontecia muito isso com irmãos. E depois os pais fazer as pazes obrigatoriamente. Mas agora imagine num contexto mais adulto, onde a briga foi séria, mas você se viu errado na discussão e teve humildade suficiente para confessar isso pro seu irmão. Falar, ó, desculpa, eu estava errado e tal. E às vezes o outro lado até diz, não, tudo bem, eu também estava errado, eu também me excedi, etc. Mas não fica um puta de um clima chato quando isso acontece? Imagine você no elevador preso com essa pessoa, aquele clima, e você fica quente hoje, né? Não sei o quê. Você viu o PT? Não sei o quê, não sei o quê. E o Léo Lins preso, né? Aquele clima ruim. Ora, o céu é local de grande festeja. Não é local para ter esse tipo de clima ruim. Claro que esse exemplo vale para muitas outras situações, mas nessa questão do nome sagrado, não discutam sobre isso. Deus. Deus é um título. É uma posição cerimonial, digamos assim. E alguns dizem, só existe um Deus. E eu digo, você está errado. Existem milhares e milhares de deuses. Vós sois deuses. Eu sou um Deus. O que mais determina um Deus é a sua adoração. Hoje mesmo nós temos ídolos políticos e autoridades que possuem grande adoração e estão quase ganhando do Criador, acreditem vocês ou não. Por que uns têm mais poderes do que os outros? Justamente por conta da adoração. As entidades caídas são deuses? São. Se elas recebem adoração, são deuses. E o poder delas vem justamente dessa adoração. Quando se tem uma gama de pessoas adorando você e doando parte da energia delas, da graça que elas recebem diariamente para você, você possui um acúmulo. Exatamente igual o Goku fazendo a Genkidama. Exatamente o Goku fazendo a Genkidama. E então você pode direcionar aquilo como quiser. Um padre rezando por um enfermo direciona bem. Um mago direcionando para uma doença, direciona mal. Uma pessoa usando a autoridade que conseguiu por sua adoração para dar maus exemplos, como no caso do Oruan, por exemplo, ou de qualquer político, ou coisas similares. Os políticos é um exemplo melhor porque eles têm caneta na mão, é poder direto, né? Mas veja, eu espero que esse vídeo, embora não muito bem editado e tudo mais, sirva como reflexão para que vocês entendam que, por mais estudiosos que vocês queiram ser sobre o tema, e veja, eu sou um cidadão erudito, eu estudo todos os dias da minha vida, desde que eu fui alfabetizado, sobre diversos temas, e sobre o tema religioso é um dos que eu mais estudo. Embora eu não tenha tanta eloquência para falar com a câmera, quando eu estou discutindo com outra pessoa diretamente que vai me responder, não vai ser apenas um monólogo como eu estou fazendo, eu consigo me explicar melhor. Sobre esse tema do nome sobre todo nome, bem antes de eu me converter, eu me deparei com o tetagrama e tudo mais em um livro de magia, que usava este nome para selar os encantamentos, já que passa maior autoridade para as entidades.
Então, em tese, esse deveria ser o nome, né? Já que pode fazer as entidades tremerem. Mas aí entra em questão a autoridade por consenso. Na cultura pop, a cruz, esse simples efeito, consegue retardar uma entidade para trás, certo? A cruz, por si mesmo, não tem poder algum. Já era até mesmo utilizada antes do Messias pagar os nossos pecados nela. Mas não tinha tal poder. Por que tem tal poder? Porque passou-se por eras pessoas acreditando fiamente no poder da cruz, do madeiro. Do mesmo modo, vale para qualquer objeto. Por exemplo, no Japão ou na China, eles também têm seus totens sagrados. Na Austrália, no Tibete, em muitos locais, há diferentes artigos religiosos com o mesmo poder da cruz. Porque o poder não está no objeto, mas na crença das massas sobre o objeto. Mas o poder real da cruz está em quem foi crucificado nela. Então não discutam sobre o nome. Se vocês quiserem tentar, vai tentando. Jesus, Yeshua, Rasengan, Shoryuken. Não vai, não sai, não acontece nada. Por quê? Porque nós somos todos pecadores, enfermos, mortos em espírito, e não há aquele que possa profanar o nome de Deus. Novamente, Yahweh, Yeshua, funciona contra essas entidades e é usado nas ritualísticas para domar as entidades por conta dessa crença coletiva. E claro, tem a questão da vibração sonora que ajuda bastante com as entidades. Mas Jesus, pode funcionar da mesma maneira. Jesus, eu acredito que nessa escala seria um pouco menos, por ser menos utilizado. Já Jesus e Cristo, que são paralelos, digamos assim, Cristo seria Jesus em latim, são bem usados há muito tempo, né? Pelo menos uns 1000 anos, mais ou menos, já é utilizado em exorcismos. Se do nada, as pessoas começassem a usar o nome de Marcos, vamos supor, para se referir ao personagem na cruz, suponhamos que a história foi apagada, a Bíblia foi rasurada, uma nova sociedade começa a ler a Bíblia e em vez de Jesus está lá o nome de Marcos, o nome de Miguel, ou o nome, sei lá, de Stephanie Hofstetter. Não importa. Nenhum desses nomes está certo. Porém, a massa que lê aquelas informações, toma como verdade e tem fé, que aqui é a chave, que aquele nome vai funcionar, então acaba funcionando. Porque o que a entidade teme de fato é a fé do homem. Porque as entidades são todas fracas e covardes. E quando um cidadão se apaga, geralmente ele, quando se depara com um monstro, a maioria das pessoas teme. E obviamente invoca o nome do Criador. Ao fazer isso, a pessoa está se apagando, está mostrando, falando, olha meu Deus, eu não tenho condição de resolver essa situação. Eu trago o senhor para o meio da conversa para o senhor resolver. O medo da entidade não é sobre o nome que você chamou, seja Yeshua, Jesus, não consigo agora me lembrar outro
outros nomes que as pessoas usam para se referir além de Yahweh e todos esses que eu já falei. Que eu não montei material pro vídeo, mas enfim. Ele não teme o nome, até mesmo porque não é o nome de Deus. Ele teme que a sua fagulha de fé seja tamanha, do tamanho de um grão de mostarda, que o Criador ordene um anjo para sua defesa. E ele pode fazer assim, ó, muito mais rápido que a entidade consegue se dissolver no ar, se dispersar, um anjo do Senhor pode brotar do lado. Até mesmo porque, do mesmo modo que as entidades podem nos rodear de invisíveis ou visíveis, como elas queiram, os anjos do Senhor também podem fazer o mesmo, inclusive com as próprias entidades. Ou seja, pode ser que já tenha-se anjos ao meu redor e uma entidade vindo em confronto não os veja. Assim como eu não estou vendo, e eu não estou vendo a entidade queira se mostrar para mim, ela às vezes não está vendo o anjo. Então às vezes ele não precisava nem descer do céu, que se daria no mesmo instante. Embora demore para vir do céu aqui, se Deus quiser, ele pode mandar como um raio. O medo da entidade é justamente isso. Porque as entidades são todas fracas. Nós, comedores de arroz e feijão, somos mais poderosos do que ela, principalmente quando estamos cheios do Espírito Santo. Um anjo do Senhor é mais forte do que um anjo caído? Não necessariamente. O porém é o seguinte, o anjo caído, ele só tem a energia que ele tiver. Quando ele foi derrabado do céu, digamos que ele estava com o telefone em 100% de energia. E ele está utilizando essa energia. E ela só descarrega, porque ele não tem mais a tomada, não tem mais Deus. Agora, quando um anjo do Senhor vem, ele está com power bank, bateria extra e plugado no 220. Então ele tem energia de sobra para combatê-lo. Caso o temor da pessoa ali não seja para a entidade, a pessoa não tenha medo da entidade, mas tema o Criador, fala, o Senhor é mais poderoso. A entidade eu posso até dar conta de combater. Agora, se o Senhor fosse meu adversário, eu seria pó e cinza. O Criador pode pensar e falar assim, tá aí, esse aí eu vou dar um voto de fé e vou fazer um anjo trucidar essa entidade para ele ter certeza que a fé que ele tem em mim é real. Vale a pena ter fé em mim. Esse é o medo das entidades. Não é o nome em si. Porque, como eu estou dizendo, o nome sagrado, caso assim fosse pronunciado por as nossas bocas imundas, além de profanar, além de ser uma blasfêmia ao Criador, mas mesmo que a gente excluísse essa possibilidade, é um nome capaz de alterar completamente a realidade. Se eu quisesse falar, olha, água se pinte de vermelho, em nome de Deus, né? Vamos colocar em nome de Deus. Ela se pintaria. Agora cor de rosa, agora roxo anil, e sei lá o que. Assim aconteceria. Mas veja que, embora eu use todos os nomes conhecidos, nada acontece. Mesmo usando esses nomes, poderia acontecer caso assim Deus determinasse diretamente. Mas, se a gente tivesse um nome sagrado nas mãos, não precisaria da determinação do Criador. Se a gente quisesse invocar um anjo direto do céu, às vezes está lá um anjo pagiando o Criador, orando, louvando. Não, eu quero esse anjo para mim. Usasse o nome sagrado, ele viria. Porque seria como se o próprio Deus vivo chamasse ele. Entende como é complexo e por que Deus não revelou de Adão até aqui o seu nome, caso ele tenha um nome próprio que ele tenha escolhido? Por isso que ele resume o nome em Eu Sou o que Sou. Yeshua, Hamashia, Yahweh, Yao, enfim, o Eiv Rei, Vav Rei, entendeu? Todos esses nomes são apelidos, digamos assim. Assim como Deus é um título em um local, e qualquer um pode ser,
Um cachorro pode ser um deus, caso as pessoas passem a adorar. Ué, tem o exemplo da Índia, com seus 4.000 e lá vai bolinha de deuses. Tem vaca, é deus, isso. Por que são deuses? Porque são considerados deuses. Então você para de discutir com o seu irmão qual é o nome do deus que ele segue e simplesmente pergunta quem é o deus que você segue. Não peça o CPF desse deus. Simplesmente é o Deus sobre todos os deuses? É o nome sobre todos os nomes? É aquele que criou todo o universo por meio da sua palavra, ordenou que os anjos carregassem de um lado para o outro as bases da terra, as colunas do céu, as águas dos oceanos e tudo mais? É a entidade que foi e há de vir. É a entidade capaz de mudar toda a realidade, a que cria e forja as leis. É a entidade que nos fez a sua imagem e semelhança. É o ser que se fez carne e morreu desde a fundação do mundo. Veio sobre a terra, caminhou como homem e morreu novamente no madeiro, para que assim desse o privilégio a nós pecadores de retornar ao seio de Abraão, ao seio de Deus. Então tá ok, pronto, finalizado. Discutir nome não vai levar ninguém para o céu. Até mesmo porque, caso você soubesse o nome sagrado, de fato, você literalmente poderia invadir o céu à força. E Deus até disse que o céu é tomado à força, mas não é essa técnica usada, né, do nome. Mas se você tivesse o nome, você poderia dizer assim, em nome, né, de Yahweh, cria-se uma escada elevadiça daqui até o trono de Deus. E aí Deus ia ter que fazer igual em Babel. Falou assim, não, vamos descer lá e destruir porque tá perigoso ali. Entende que nem Ra-Satã conhece o nome, para que não seja profano, não seja profanado o nome sagrado? Eu acredito que nem Miguel e os seus anjos saibam. Talvez, se for revelado, apenas depois de concluir todo o julgamento das almas. Que aí todo mundo no céu vai estar carimbado com a lei no coração, não vai mais pecar. Todos os que é pecadores vão estar no inferno, não vão ouvir o nome sagrado, porque eles poderiam sair do inferno. Imagina, você, eu conheço o nome Yahweh, sempre tentei ser um bom cristão, mas não era um bom cristão de fato, fui condenado ao inferno. Ué, se você sabe o nome sagrado, Yahweh, basta ordenar que o inferno se abra. E assim aconteceria. Tamanho é o nome de Deus. Entende? Por isso, a gente não vai saber. No máximo, no mínimo, até a constatação dos dias. Até o findar dos dias. E esse tipo de discussão entre irmãos é horrível. Assim como já vou incorporar num vídeo só, essa briga, e eu já postei outros vídeos a respeito, entre os próprios pregadores. Nós somos os 144 mil. Entendeu? Eu demorei para gravar esse vídeo porque ainda tinha 139.999 fazendo as pregações necessárias. Agora, Rômulo, Dr. Afonso e todos os outros discutindo entre si, tem discussão, isso está certo, está errado, você está certo e errado naquilo outro. Nenhum de vocês nunca vão estar certo em nada dessas discussões, porque caso estivesse um certo, nenhum dos outros iria discutir. Quando a verdade se mostra, ela não deixa sombras para dúvida. Entendeu? A verdade, Deus em si, toda verdade carrega a essência de Deus. Toda. Seja, por exemplo, dizer que na concepção humana que a gente tem hoje, esta folha é verde. Qualquer um consegue conceber que isso aqui é verde. Mas tem uns pontos amarelos. Não é discutir detalhes e outras formas de entendimento. Simples. Se alguém mandar você pegar uma folha verde, você vai pegar uma como esta. Isto é uma verdade. Falar isso carrega o princípio de Deus, Deus Altíssimo. Agora,
Terra plana. Terra plana é uma verdade que muitos não conseguem aceitar. Por quê? Porque ninguém fala sobre a Terra plana com todas as respostas. Se a gente tivesse tudo sobre a Terra plana, cada metro quadrado, todas as informações da cosmologia, não teria como nem os ateus, nem mesmo o próprio povo lá da NASA discutir. Como existe a ignorância sobre o tema, dá para se criar verdades paralelas. Ah, ela é bola, ela é plana, ela é convexa, ela é isso, ela é aquilo outro. Viu? Não há verdade, há dúvida. Embora ambos tenham pedaços da verdade, e a maior parte da verdade está na Terra plana, ok? Mas não tem um consenso sobre as informações. Por você não ter todas as informações, não dá para tomar como verdade. Por isso, as pessoas podem ou não aceitar. A crucificação de Cristo não é uma verdade absoluta. Embora seja real, ela carece de fé. A verdade não carece de fé. A verdade é e pronto. Entendeu? Por isso existe ateus. Por isso existe gente que discute. Ah, será que Jesus existiu ou não? Ah, tem a questão do Jesus histórico. Mas e se isso, essa... Pronto. Se uma pessoa visse Jesus ressurreto, com as chagas e tudo mais na frente dela, ela não conseguiria negar, porque ela está diante da verdade sobre o tema. Esse exemplo vale para qualquer coisa, entendeu? Mas veja, até que a pessoa esgote todas as possibilidades do e se, porém, mas e talvez, há margens para a dúvida. Havendo margens para a dúvida, Deus não se manifesta, entendeu? Por isso a questão de fé. A fé no impossível é justamente isso. É mesmo faltando-lhe respostas, você crê que a resposta final é inequívoca. Entende? Por exemplo, se Jesus era preto, vermelho, que é o que eu mais acredito que ele era avermelhado, cor de cobre, branco, se ele era barbudo, careca, se ele era 1,67m, 1,68m, 1,69m, não importa. Não tem como eu chancelar aqui, ó. A verdade sobre Cristo era o seguinte: ele tinha 1,63m, ele era baixinho mesmo, a barba dele não era tão grande, ele achava que incomodava e tirava o máximo que podia, embora não devesse rapar na pele, mas ele cortava e deixava baixinha, e ele era assim, ele era assado. Tudo isso não pode ser provado, então não é verdade. Mesmo que eu acertasse aleatoriamente alguma informação, não é a verdade crua. Agora, a verdade acima de toda a verdade sim, ele é a entidade que salva nós pecadores. Pronto, isso basta. Isso é ter fé. Isso é mesmo que lhe falta certas informações, saber que o resultado final veio sim o Deus Altíssimo em carne e morreu para nos livrar do nosso próprio pecado, do nosso destino merecido. Isso é a verdade sobre toda a verdade. Assim como milhares de outros exemplos que eu poderia dar aqui, mas ninguém teria saco para ficar assistindo. Embora ficou bem mais longo do que eu achei que ficaria o vídeo, pensei que daria no máximo uns 15 minutos, já tá para 40. Mas é isso, não discutam, nem pelo nome de Deus, que vocês nunca vão saber até o julgamento. Até você estar diante do próprio Deus Altíssimo e ele mostrar o CPF dele, falar: não, você quer, o meu nome é tal. Você pode chamar ele de Aba, de pai, de o que você quiser, com respeito, claro. Quanto muitos outros temas. Irmãos, eu peço a vocês, não briguem entre si. Veja, até mesmo aqueles que adoram os outros deuses, digamos assim, que adoram a mentira, nós não devemos discutir de forma a profanar o todo, o sagrado. Entende? Esses são os que mais precisam da nossa misericórdia e das nossas orações, já que eles só podem ser convertidos por meio do Espírito Santo, assim como nós
fomos convertidos pelo Espírito Santo. Ou você acha que eu prego em nome de Deus porque eu quero? Não, eu fui arrebatado e estive com ele. Ou vocês, todos vocês tiveram o Espírito Santo sendo derramado sobre a fronte de vocês para que vocês tivessem um mínimo de entendimento para buscar o Criador. Então vocês devem orar por aqueles que são caídos, tipo o Vic Vanilla, aquele boçal lá, ou outros do gênero, para que o Espírito Santo seja derramado também sobre eles e eles conheçam a verdade. Compreendem? Agora, entre irmãos que professam a mesma fé, ainda mais. Como vocês podem conceber, discutir sobre nome, sobre qual é o sábado certo, entendeu? Porque o sábado gregoriano não é o mesmo sábado do sabate, bababá. Ou qualquer uma dessas pequenas discussões que acabam partindo para comentários ofensivos e pessoais de crenças que nenhum dos dois lados, por mais embasados que estejam, nenhum vai estar com a verdade. Se há discussão, nenhum dos dois lados está certo. Porque quando alguém diz algo verdadeiro, o outro lado simplesmente se cala. O outro lado, enquanto tiver dúvidas, vai retrucar. Se há dúvidas, é porque não há verdade. Vocês conseguem compreender isso? Então parem com essa discussão besta, entendeu? E todas as outras discussões, e vamos nos unir. Pois o momento é chegado, irmãos. O reavivamento está às portas. Junto com o reavivamento, virá a apostasia. Ou seja, teremos muitos cristãos que vão simplesmente desistir e há muita gente que vai voltar a crer no Criador, vai passar a crer no Criador. Ou seja, muita gente que hoje a gente aponta o dedo e fala, aquele dali é um condenado, é um desviado, vai voltar para o Criador. E você que aponta o dedo pode se desviar. Então, ore e peça para que seja mantido incessantemente a taça do Espírito Santo sendo derramada sobre nós, para que a gente nos mantenha firmes até o final, entendeu? E ao invés de discutir, vamos nos unir, pessoal. Vamos nos unir, entendeu? Nós estaremos juntos no céu. Então a gente tem que parar com as discussões. A gente precisa pedir perdão sobre as nossas brigas, entendeu? Nos reconciliar. Porque é chegada a hora. Em menos de um século, todo esse mundo acabará. Graças a Deus. Graças a Deus. Não sobrará pedra sobre pedra, assim como diz as Escrituras. A Nova Jerusalém descerá e vai ficar tudo aplanado. Tudo a nível de solo de mar. Vocês conseguem compreender isso? Que não é nem que só os morros vão se abaixar, mas toda a terra vai ser tão comprimida que vai ficar tudo plano. Aí de fato plano na régua. Plano na régua. E quem ficar embaixo da Jerusalém vai ser empurrado para o inferno. Ou seja, não fique. Ore para que quando o Messias vir até as nuvens, a gente seja levado até as nuvens também e possa a Jerusalém se enterrar no chão sem estar sobre nossas cabeças. Vigiem, irmãos. É chegada a hora. É chegada a hora.